Exemplo prático de combinações de ações. Nesta apresentação, pretende-se, numa estrutura simples e sujeita a apenas 3 ações, consideradas, digamos assim, meramente exemplificativas e consideradas independentes, ilustrar os aspectos relevantes associados ao cálculo dos esforços através de combinações de ações e à consequente determinação dos esforços condicionantes para o dimensionamento. O problema consiste, portanto, numa estrutura de 2 vãos, um vão de 6 metros e uma consola de 2 metros, na qual atuam 3 ações. A carga permanente, que é uma ação que, obviamente, estará sempre a atuar na estrutura, de 20 kN por metro. Uma sobrecarga distribuída de 10 kN por metro, que pode ou não atuar em todo o vão. E uma sobrecarga concentrada, também ela variável e que, portanto, pode ou não atuar no extremo da consola, no valor de 30 kN. Aqui, o que realço e chamo a atenção é que as sobrecargas são aqui consideradas independentes e que, portanto, podem ou não atuar em simultâneo, pretendendo-se para este exercício determinarem-se os esforços de dimensionamento aos estados limite últimos, sendo os coeficientes de combinação, os psi-zeros aqui referidos, serem coeficientes definidos de acordo pelo Eurocódigo 1. Qual é o procedimento de cálculo? Bom, para obter a solução do problema, importa efetuar basicamente o seguinte procedimento. Primeiro, identificar os esforços associados a cada uma das ações. Neste caso simples, todas implicam apenas esforço transverso e flexão em diferentes secções que importa naturalmente determinar. Depois, vamos especificar as ações determinantes, ou seja, aquelas secções onde vão ocorrer os esforços máximos para cada tipo de esforço e para cada tipo de ação que identificamos. Portanto, no presente exemplo, as secções determinantes são a secção A e a secção C à esquerda e direita para o esforço transverso e a secção B e C para a flexão. Portanto, admitindo que o momento máximo ocorre na secção B, ou seja, no meio-vão da viga AC, que não é exato, mas para este efeito e para este exemplo, para não complicar mais os cálculos, decidi calcular apenas o momento a meio-vão. Terceiro ponto, identificar os sinais dos esforços nas secções determinantes para as diferentes ações. Ou seja, isto é importante para verificar se em cada secção determinante os esforços máximos podem apresentar sinais opostos, positivo e negativo, e, consequentemente, poder ter consequências no dimensionamento das secções. Finalmente, vamos proceder ao cálculo das combinações de ações e essa determinação é efetuada para cada secção e para cada tipo de esforço, obtendo os esforços de dimensionamento. Passando agora então ao cálculo dos esforços para cada uma das ações, a primeira ação é a carga permanente. A carga permanente consiste numa carga uniformemente distribuída de 20 kN em toda a viga e, consequentemente, a esta carga estão associadas duas reações, a reação em A e a reação em C. Para a determinação dessas reações, podemos fazer o equilíbrio, por exemplo, de momentos em C. Tem que ser zero, consequentemente, fazendo a equação de equilíbrio, temos que menos 6 vezes RA tem que ser igual a toda a carga, que é 20 vezes 8, vezes a distância do seu ponto de aplicação da sua resultante, que estará a 2 do apoio C, e, portanto, fazendo os cálculos, esta reação A será igual a 53,3 kN. Por equilíbrio de forças verticais, obtém-se então a reação em C, que vem igual a 106,7 kN. Conhecidas as reações, estamos em condições de calcular todos os esforços, o esforço transverso e o momento fletor, nas secções determinantes. Portanto, o esforço transverso é máximo na secção A e na secção B e C, C à esquerda e à direita. Portanto, em A é igual à reação, ou seja, será igual a 53,3.
kN. Em C à esquerda será esta reação menos a carga atuante por metro ao longo de 6 metros, portanto será igual a menos 66,7. Em C dará o salto e correspondente à reação C e, portanto, obtendo-se à direita um esforço transverso que é igual à carga que lá está a entrar na consola, que é 20 vezes 2 e, portanto, 40 kN. No que diz respeito aos momentos, o momento em C da consola será menos 20 vezes 2 vezes 1, ou seja, menos 40, e o momento na secção B, repito, não é o momento máximo no meio-vão, mas vamos usar a secção de meio-vão para calcular o momento, e, portanto, será o momento em B será 3 vezes RA menos a carga vezes esse vão de 3, dará a resultante, que terá uma resultante aplicada a 1,5 metro e, portanto, o momento em B resulta igual a 70 kN/m. Passando agora aos diagramas de esforços para a carga permanente, portanto, conhecidos os esforços nas secções determinantes e conhecido o carregamento, podem traçar-se os diagramas de esforços associados à carga permanente, resultando para o esforço transverso um diagrama como o que aqui exemplifico, com os valores iguais aos obtidos atrás, e para o momento fletor a mesma coisa, com um máximo de 70 em B e menos 40 em C. Passando agora ao cálculo dos esforços para a sobrecarga. A sobrecarga, sendo uma ação variável, pode atuar ou não. Enquanto que a carga permanente atua sempre, a ação variável pode atuar ou não, no todo da estrutura ou em parte do vão, e então resultam basicamente as seguintes possibilidades de atuação da carga. Ou em toda a estrutura, ou apenas no primeiro vão, ou apenas na consola. E associados a estas possibilidades de carregamento estão naturalmente diferentes soluções de esforços nas secções determinantes, que continuam a ser para o esforço transverso a secção A e a secção C à esquerda e direita, e no que diz respeito ao momento fletor, o momento no vão, que vamos escolher a secção B, e o momento no apoio C. Portanto, considerando a sobrecarga em ambos os vãos, aqui a diferença face ao que calculámos para a carga permanente é nula. A diferença é que a carga é de 10 e não de 20 e, portanto, procedendo aos cálculos, temos equilíbrio de momentos em C e resulta que a reação é de 26,7 em A. Por somatório de forças verticais, a reação vertical em C resulta de 53,3, pelo que o esforço transverso em A é igual à reação em A, será 26,7. O esforço em C à esquerda será a reação menos 6 vezes a carga, ou seja, menos 33,3. E, finalmente, o esforço transverso em C à direita será a carga vezes o vão da consola, ou seja, um esforço transverso de 20 kN. No que diz respeito ao momento, o momento em C é o momento da consola, portanto é menos 10 vezes 2 vezes 1, ou seja, menos 20. E o momento em B pode ser calculado em B a partir do apoio A, e, portanto, será 3 vezes a reação menos a carga 10 vezes o vão, que é 3, vezes 1,5, que é a distância da sua resultante à secção B, e resulta um momento de 35 kN/m. Passando ao traçado dos diagramas de esforços para a sobrecarga a atuar em ambos os vãos, resulta então este diagrama de esforço transverso em tudo idêntico ao da carga permanente e o correspondente diagrama de flexão. Como caso 2, temos como caso 2 que a sobrecarga a atuar no primeiro vão apenas, então os esforços serão equivalentes aos de uma viga simplesmente apoiada entre A e C. Portanto, em termos de fazendo o equilíbrio de momentos em C, resulta que a reação em A será, portanto, metade da carga, 30 kN, e a resultante em C será os outros 30, onde o esforço transverso em A será 30,
O esforço transverso em C tem que ser necessariamente menos 30 e no que diz respeito ao momento, só temos momento no vão, e neste caso até é rigorosamente o momento máximo, e será igual a PL ao quadrado sobre 8, ou se fizermos por equilíbrio do sistema que ali temos, resulta, portanto, a carga, o momento de 45 kN/m. Os diagramas de esforços para a sobrecarga, portanto, a atuar apenas no primeiro vão, resultam então, muito simplesmente, num diagrama de esforço transverso simples e linear e num diagrama de momentos fletores, que é uma parábola com eixo de simetria em B. Finalmente, temos a possibilidade da sobrecarga estar a atuar apenas no segundo vão, aí, que é na consola. Portanto, para esta situação, vamos poder fazer o equilíbrio novamente de momentos. Provavelmente agora vou fazê-lo em A, porque me parece mais simples calcular logo a reação em C. E, portanto, 6 vezes a reação C menos 10 vezes 2 vezes 7 tem que ser igual a 0, de onde resulta que a reação em C é 23,3. Logo, a reação em A é obtida por equilíbrio de forças verticais e vai resultar negativa, ou seja, o carregamento só na consola vai tender a levantar o apoio A, que naturalmente vai ter necessidade de ter uma força a puxar para baixo. Como tal, o esforço transverso vai ser igual a esta reação, menos 3,3 em A, o que vai ser o mesmo porque não há cargas neste vão em C à esquerda, e à direita é naturalmente a carga transversal que foi aplicada, que é o 10 vezes 2, ou seja, de 20 kN. No que diz respeito aos momentos, o momento em B será naturalmente um momento linear apenas provocado pela reação A, ou seja, de menos 10. Em C teremos um momento igual ao momento da consola e, portanto, será 2 vezes menos 10 e, portanto, será de menos 20 kN/m. E, como tal, os diagramas de esforços para a sobrecarga atuar nesta situação apenas é um esforço transverso, portanto, constante e negativo entre A e C e, digamos assim, linearmente decrescente de 20 até 0 na consola. No que diz respeito ao diagrama de momentos fletores, é sempre negativo, sendo, portanto, parabólico na consola e depois linear até o apoio A. Finalmente, temos que calcular os esforços para a carga concentrada de 30 kN a atuar na ponta da consola. Fazendo o equilíbrio de momentos em C, é fácil de calcular a reação em A, resultando numa reação igual a menos 10 kN. Por somatório de forças verticais, a reação em C resulta igual a 40 kN, de onde o diagrama de esforço transverso são em tudo similares ao anterior da carga uniforme na consola, mas obviamente agora são sempre valores constantes e, portanto, em A temos igual o esforço transverso em A é igual à reação em A, ou seja, de menos 10 kN. O esforço transverso em C será igual a menos 10 kN e, finalmente, em C à direita, temos de 30 kN de esforço transverso. No que diz respeito a momentos, o momento em C será de menos 2 vezes 30, que é a carga, e, portanto, o momento em C é de menos 60, e, naturalmente, o momento em B será metade deste valor, já que o valor do momento vai decrescer linearmente até 0, até chegar ao ponto A. Em termos de diagramas de esforços para a carga concentrada, portanto, o diagrama de esforço transverso é constante sempre, sendo por patamares, no primeiro vão menos 10 e no vão da consola de 30, e em termos de momentos fletores é sempre linear, sendo menos 60 em C e menos 30 em B. Estamos agora, portanto, em condições de determinar os esforços de dimensionamento nas secções determinantes. Portanto, os esforços nestas secções determinantes são os valores máximos associados às diferentes combinações de ações e podem ser obtidos através, portanto, de uma análise em cada secção dos valores de cada combinação ou através do traçado das envolventes de esforços, ou seja, sobrepondo os diferentes diagramas de esforços combinados, respeitando as regras de combinação e depois fazendo a análise e obtendo os máximos. E eu vou detalhar
a primeira das opções, portanto, secção a secção, e depois apresentar só esquematicamente o cálculo através do traçado das envolventes. Para o exemplo em análise, são duas as combinações de ações aos estados de limite último, porque só temos duas ações variáveis, a carga, sobrecarga distribuída e a carga concentrada. É preciso não esquecer que a carga permanente, como o nome indica, está sempre a atuar, é permanente e, como tal, não existe uma combinação só para ela. Ela participa em todas as combinações. E, neste caso, teremos então uma combinação 1 em que temos como ação de base a sobrecarga distribuída, resultando então qualquer esforço, o esforço de dimensionamento, como sendo 1,5 vezes o esforço da carga permanente, mais 1,5 vezes a soma do esforço devido à sobrecarga, mais π0 do esforço devido à carga concentrada, em que este π0 é dado regulamentarmente e era dado no enunciado igual a 0,7. A combinação 2, teríamos que pôr a sobrecarga concentrada como ação variável de base, resultando, portanto, uma expressão, agora trocando o esforço, pondo como esforço principal o da carga concentrada, SQ, e adicionando o π0 vezes os esforços da sobrecarga distribuída. E agora o que vamos fazer é precisamente calcular para estas duas combinações em cada uma daquelas secções críticas os esforços correspondentes a eles e verificar se têm o mesmo sinal ou não e depois obtendo os valores máximos. Portanto, fazendo uma análise em cada secção dos valores de combinação, o que eu fiz foi uma tabela em que, para os 5 casos de carga, carga permanente, sobrecarga a atuar em ambos os vãos, sobrecarga distribuída a atuar apenas no primeiro vão, sobrecarga distribuída a atuar no segundo e carga concentrada a atuar no extremo da consola, são estes os esforços transversos. Os 3 primeiras colunas são os esforços transversos em A, em C à esquerda e em C à direita, e as duas últimas, os momentos em B e o momento em C, portanto, para cada uma destas combinações. E agora, o que eu faço é olho para estas colunas, vejamos, por exemplo, o esforço transverso em A, e eu concluo que há ações que dão valor positivo e há ações que dão valores negativos. Já se olharmos para a coluna do esforço transverso à esquerda, todas as combinações dão valores negativos. E, portanto, o que é que isto significa? Que o esforço transverso em C à esquerda é garantidamente negativo, restando-me saber qual é o maior, e que o esforço transverso em A poderá, eventualmente, ser positivo ou negativo, devendo eu procurar o máximo valor positivo que pode acontecer e o máximo valor negativo que pode ocorrer, para depois tomar a decisão de entre que valores é que o esforço transverso pode variar. No caso da secção C à direita, tal qual como em C à esquerda, o valor têm todos o mesmo sinal, e neste caso são sempre positivos. Já o momento em C é da mesma forma, é sempre negativo, o que não acontece com o momento em B, que umas vezes apresenta sinal negativo, outras vezes apresenta sinal positivo, e, portanto, nada me diz a priori se não haverá esforços com os dois sinais. E, portanto, eu vou distinguir estes dois casos, esforço transverso na secção A, momento fletor na secção B, em que pode haver alternância de sinal, das restantes em que não há alternância de sinal. Então, da análise desta tabela, concluí que o esforço transverso em A e o momento fletor em B apresentam valores positivos e negativos para as diferentes combinações. Tal significa que importa procurar nestas secções os maiores esforços de ambos os sinais. E então, devo escolher para cada combinação os valores que maximizam, no sentido positivo e no sentido negativo, os esforços, tendo presente que, se o esforço da ação permanente é diferente, então eu afeto por 1.0 na combinação respectiva. Porquê? Porque a carga permanente está sempre a atuar, não se pode deixar de ser considerado. Já no que diz respeito se o esforço da ação variável é diferente, então eu afeto por 0, ou seja, não o incluo na combinação, porque é mais gravoso a sua não atuação do que se atuasse ele estaria a aliviar o esforço e, portanto, eu devo jogar pela segurança e não a pôr a atuar.
Portanto, vamos agora então calcular o máximo esforço transverso positivo em A. Se pensarmos na combinação 1, vemos que eu vou procurar todos os esforços que dão esforço positivo máximo de todas aquelas possibilidades de ações e concluo que, no caso presente, a carga concentrada no extremo da consola nunca dá esforço transverso positivo em A, razão pela qual não a considero para esta combinação e ponho o ponto 7 vezes 0, ou seja, não estou a contar com a sobrecarga Q, e vou procurar os casos de carga que são que dão maior esforço transverso. No caso da carga permanente é 53,3 e no caso da sobrecarga é a ação que corresponde, que dá 30 kN. E, portanto, resulta um esforço transverso em A máximo positivo de 125. Procurando o máximo esforço negativo em A. Neste caso, só a combinação com a carga concentrada é que possibilita dar esforços transversos negativos. A expressão seria porque a carga permanente dá sempre esforço transverso positivo, eu devo então considerar apenas com 1.0, já que não posso deitar fora a carga permanente, e vou procurar inserir todas as combinações que deem esforço transverso negativo e, portanto, no que diz respeito à carga concentrada é menos 10, mas no que diz respeito à sobrecarga é apenas quando a sobrecarga está a atuar na consola que também dá um esforço transverso negativo e, portanto, este seria o máximo esforço negativo, mas que, efetuados os cálculos, este valor é positivo, logo, como nunca é negativo, para este efeito eu digo que o esforço transverso máximo negativo é 0, ou seja, não há, já que os valores concluo que são sempre positivos, o esforço transverso na secção A. A outra secção onde há possibilidade de variação de esforço é a secção B, portanto, no que diz respeito ao momento fletor, e, portanto, fazendo o máximo momento positivo para a combinação 1 seria esta a expressão pondo a sobrecarga, portanto, como a ação variável de base. Aquilo que concluímos é que a sobrecarga Q dá sempre momento negativo na secção B, pelo que não a coloco a atuar, resultando um máximo momento positivo possível, que corresponde à carga permanente a atuar sempre e à sobrecarga a atuar apenas no vão entre A e C, dá um momento máximo de 172,5. Se calcularmos o máximo momento negativo em B, isso só é possível para a combinação com a carga Q a atuar no seu máximo e, fazendo isto, sabemos que também dá momento negativo quando a sobrecarga estiver a atuar na consola e, portanto, o máximo momento negativo que se obteria seria por esta expressão, mas como esta expressão nunca dá negativo, então concluímos que o momento fletor em B também nunca é negativo, resultando, portanto, como um valor máximo de 172,5. Para as restantes combinações, então aí já sabemos que o sinal é só 1 e, portanto, só temos é que calcular o máximo esforço para calcular o esforço correspondente a cada combinação e verificar o que é que dá em termos de máximo. E, portanto, para a combinação 1, para o cálculo do esforço transverso em C à esquerda, a combinação será dada por esta expressão, portanto, 1,5 do esforço transverso devido à carga permanente, mais 1,5 do esforço transverso devido à sobrecarga distribuída, mais 0,7 do esforço transverso devido à carga concentrada, e, portanto, a expressão recolhendo os valores que obtivemos lá atrás no quadro, resulta um esforço transverso de 160,5 kN. No que diz respeito ao esforço transverso em C para a combinação 2, a expressão agora é trocar a carga concentrada com a sobrecarga e, portanto, o máximo esforço que se obtém é de menos 150, de onde o esforço transverso máximo em C à esquerda é naturalmente 160,5 negativo.
No que diz respeito ao máximo esforço transverso em C à direita, repetir o processo para a combinação 1, ir buscar os valores máximos para esta combinação, o que resulta, portanto, uma carga, no fim de contas, em ambas, na consola, portanto, de todas, da carga permanente, da sobrecarga e da carga Q, o que dá 121,5. Se pusermos um esforço máximo para a combinação 2, em que agora a ação variável de base é a carga concentrada, chegamos à conclusão que este esforço até é maior, dá 126 kN, de onde é esse o esforço de dimensionamento da secção. Finalmente, calculando o máximo momento fletor na secção C para as duas combinações, portanto, para a combinação 1 resulta, portanto, a variável de base é a sobrecarga uniformemente distribuída, o que dá um momento negativo de menos 153, e o máximo momento fletor em C para a combinação 2 é pôr a carga concentrada como variável de base, e o que resulta no momento de menos 171 e, portanto, o momento de dimensionamento da secção C será de menos 171 kN. Outra forma de obter os esforços máximos seria através do traçado da envolvente de esforços associados às diversas combinações, ou seja, o traçado dos diferentes diagramas associados a todas as combinações de ações em análise, sobrepostos no mesmo diagrama e selecionando, portanto, os valores máximos em cada secção determinante. Para este exemplo, aquilo que foi efetuado foi naturalmente quatro combinações de ações, a primeira com a sobrecarga a atuar apenas no primeiro vão e sem a atuação da carga concentrada. A segunda combinação foi a atuação da sobrecarga apenas no tramo em consola, como solicitação determinante, aparecendo a sobrecarga concentrada com o seu valor de combinação 0,7. Depois, a colocação da sobrecarga em todo o vão com a sobrecarga concentrada também com 0,7 e, finalmente, a combinação que tem como variável de base a carga concentrada e a sobrecarga distribuída a atuar com o seu valor de combinação de 0,7 apenas no tramo em consola. Portanto, desta análise resultam com facilidade os esforços máximos nas secções críticas, como de seguida irei mostrar. E, portanto, passando ao traçado da envolvente de esforço transverso, e traçando num mesmo diagrama os 4 diagramas de esforço transverso associados a cada uma daquelas 4 combinações, e registando para cada combinação o valor máximo nas secções determinantes. Portanto, aquilo que se obteve foi esta envolvente de diagrama de esforço transverso, conduzindo nas secções determinantes da secção do apoio A de 125 kN de esforço transverso, na secção do apoio C, à esquerda 160,5 e à direita 126. No que diz respeito à envolvente de momento fletor, o que temos é que, procedendo da mesma maneira, temos 172,5 máximo de momento fletor na secção considerada do meio vão. Tem-se depois mais 4 combinações, sendo a da carga concentrada na ponta da consola aquela que conduz ao maior momento fletor negativo de 171 sobre a secção C. Nesta apresentação, ilustraram-se, numa estrutura simples e sujeita apenas a 3 ações, os aspectos mais relevantes associados ao cálculo dos esforços condicionantes para o dimensionamento, resultantes da aplicação das combinações de ações preconizadas de acordo com o Eurocódigo. Como bibliografia, adotaram-se naturalmente os conceitos base do Eurocódigo 1.